Olá, tudo bem? Meu nome é Perla Menezes, sou nutricionista formada há mais de 22 anos, vou fazer 22 anos agora. Já trabalhei muito com clínica, continuo trabalhando em consultório. Eu atendo, já dei aula, enfim, fiz pesquisa. Eu estou entrando no YouTube com mais força nesse momento, porque eu já estou numa fase que eu quero comunicar mais a minha experiência, minha visão de mundo com relação à saúde, à nutrição, ao julgamento filosófico da nutrição, porque a nutrição é vista como algo muito estético e a sociedade observa essa ciência como algo paralelo, quando na verdade ela é o centro da saúde, não o paralelo para que a gente tenha saúde. Eu queria compartilhar com vocês, como vocês viram o título, que a gente precisa entender a necessidade de mudar para poder melhorar, ter mais saúde, mais conforto. Eu estava indo para o consultório hoje de manhã e me deparei, eu vou falar dois casos hoje, né? Primeiro esse, me deparei com uma cena interessante. Eu vi uma senhora, uma mulher em torno de seus 65 anos, com um short curto, entrando num local. E o que me chamou a atenção foi que ela, provavelmente, ela não se deu conta do estado de saúde que ela tem. Ela está apresentando visivelmente um lipedema grau 3 nas coxas, nas duas coxas e no glúteo. O que dá a entender é que ela não está tendo tratamento porque chegou ao grau 3, sendo que isso pode ser controlado. E, e é interessante observar se eu tenho uma situação de saúde que eu posso controlar com alimentação, com dieta anti-inflamatória, com controle endocrinológico dos hormônios, com tratamento vascular também, que é o caso do lipedema, com ou sem cirurgia. No caso, provavelmente ela precisaria de uma cirurgia no final do tratamento anti-inflamatório para poder corrigir, porque pelo modo que ela andava, deambulava, a gente pode observar que ela sentia um pouco de dor, não estava tão confortável. Só que na minha avaliação, na minha percepção, é percepção, não é certeza, ela não estava tendo a real informação, o real contato com a situação dela. Por isso, ela não buscou, por falta de informação, ou por medo, ou por achar que tudo bem, a família dela tem muitos casos assim, e todo mundo perto dela provavelmente tem, porque tem uma questão genética também ligada a isso. Ela pode conhecer outras mulheres que também tenham, que falem para ela que não, isso é só um caso de excesso de peso, imagina, não tem nada. Ou ela simplesmente ignora, porque ela pode achar que tudo bem. Então, a necessidade de mudança não foi vista por ela, e talvez por isso ela não buscou ajuda. Então, esse é um ponto. Mas a gente sabe que existem vários tratamentos que podem ser feitos nesse momento, com a questão do lipedema, linfedema, é a dieta anti-inflamatória, é o controle hormonal, é o tratamento com vascular, e também a cirurgia, enfim, há a possibilidade de controle e tratamento dessa condição. Outro exemplo, eu fiquei sabendo de um caso, não é minha paciente, eu não relato nada de nenhum paciente meu, porque há um trabalho de confidencialidade muito forte na minha ética, na minha convicção de clínica, né? Então, existe uma paciente alguém me relatou, ainda hoje também, que ela já fez uma bariátrica há alguns anos e ela não melhorou, voltou a comer, ganhou um pouco mais de peso, ela quer fazer outra bariátrica também para tentar corrigir e perder esse peso. Só que a gente, na hora de analisar, a pessoa me contou, essa outra pessoa que a conhecia, me contou porque as pessoas, sabendo que eu sou nutricionista, ficam relatando da vida alheia, né? Isso é muito comum também. Ela contou que ela é uma pessoa também desorganizada e que ela não está enxergando provavelmente o problema dela, que o problema seria, segundo a pessoa falando, é muito mais mental do que com relação ao que ela come. O que eu posso dizer, voltando à questão da mudança? Ela está com desejo de mudar o corpo, mas mudar o corpo a partir do momento que ela identificou o problema. Então, ela identificou o problema. Só que ela não assume a mudança como um desafio para ela. Ela está terceirizando a mudança simplesmente a uma cirurgia, sendo que ela fez uma vez, não teve êxito. Vai tentar a segunda vez. Provavelmente não vai ter êxito, porque a causa do problema
não está sendo tratada e trabalhada. Então, nesse sentido, o que é importante a gente frisar é que a pessoa realmente ela tem que reconhecer a necessidade de mudar e tem que tomar para si esse desejo e assumir as consequências e transformar tanto mentalmente quanto espiritualmente, buscando orientações e tentando assumir o risco, o ônus e o bônus da mudança, porque o que acontece no caso desse segundo exemplo? Ela quer o bônus, mas não quer assumir nenhum peso pela mudança. Ela quer mudar, mas mudar a estética de um corpo, sem mudar o jeito pelo qual ela olha a comida, sem mudar o comportamento, sem organizar a própria vida. Então, ela não assume para ela a mudança, ela quer que a mudança seja feita nela. Esse é só um exemplo, mas a gente olha muita gente também, a gente vê muito a, no decorrer da mesmo tipo de pensamento, de raciocínio, de dinâmica, em pessoas que ficam pulando de dieta em dieta, porque acredita que restrição muda a estética e só isso. Ela não assume para si a necessidade de olhar para si mesma, olhar os próprios problemas, avaliar por que ela está buscando comida, avaliar por que ela regula a emoção com o alimento. Então, ela não faz nenhuma psicoterapia, que seria muito indicada, o indivíduo não faz, não busca, porque ela tem, no fundo, medo de lidar com os próprios problemas. É muito fácil a gente, como nutricionista, observar isso em consultório. Ela tem uma dificuldade muito grande em lidar com os próprios problemas, então, na terapia nutricional, precisamos abordar isso também. Ela tem dificuldade de organização, então isso tem que ser visto e atacado de frente também. E ela tem dificuldade de lidar depois com o resultado da mudança, porque se eu tenho excesso de peso, que pode estar atrapalhando a minha saúde, causando prejuízo, e eu não faço nada, eu estou sendo conivente com o resultado final desse processo de eu não fazer nada. A pessoa sabe disso, ó, no fundo. Por isso, ela tenta fazer alguma coisa, mas sem assumir a responsabilidade. E com isso, ela continua tendo resultado ruim, mas ela se exime da responsabilidade. Então, eu, como nutricionista que trabalho com mudança de comportamento, eu tenho que fazê-la enxergar a necessidade dela assumir a responsabilidade, dela ter um compromisso consigo mesma e dela regular a emoção de uma maneira mais funcional que não seja buscando comida. E tendo casos muito graves, precisa realmente fazer psicoterapia para poder estar colaborando com essa regulação de humor, que muitas vezes a regulação de humor pode ser gravíssima, principalmente em casos de obesidade nível 3, com IMC maior que 40, com peso maior de 120, 130 quilos, que a gente está vendo muito também. Então, pessoas que têm o excesso de peso mesmo, são obesas, elas têm que fazer tratamento nutricional. Não, elas não é buscar exercício como primeira opção, gente. É tratamento nutricional como primeira opção. Tratamento psiquiátrico, muitas vezes, e o tratamento com psicoterapia, feito por um psicólogo capacitado para poder tratar essa pessoa. E muitas vezes a família, em casos muito graves. É um caso de obesidade é um caso complexo e tem que ser visto com muito cuidado e muito carinho. O que vocês acharam essa questão da mudança, a necessidade da mudança? Como que é para vocês? Vocês realmente olham para tudo aquilo na vida que precisa mexer para a sua vida e você assume a responsabilidade pela mudança ou fica delegando a outra pessoa, a um profissional, ou colocando a culpa em alguma situação em outro indivíduo, ou num indivíduo pela situação que você se encontra? Vamos assumir a nossa necessidade de mudar e vamos realmente assumir e trabalhar essa mudança de uma maneira realmente funcional e benéfica para a gente. Grande beijo, gente.